Gênesis capítulo 19. Gênesis 19. Nós vamos ler o versículo 23 a 25. Falando um pouco mais sobre imersão, além de tudo isso que nós vimos e Deus falou ao coração de todos, ainda tivemos momentos de descontração, momentos de comunhão, todos juntos, né? Então, por completo, ele foi bênção para a igreja, por completo, em todas as áreas. Então, não perca os próximos e também divulgue, fale para os amigos, para os parentes, para que o próximo eles também façam parte, que a partir de agora vai fazer parte do calendário da igreja. Vamos lá então, Gênesis 19, 23 a 25. Vai dizer assim a palavra de Deus: quando chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Amém. Nós estamos então na série de mensagens, que ela já está chegando ao fim. Nós vamos ter, acho que mais uma ou duas ministrações, falando sobre Cristo para a cidade. E temos falado todos os cultos, todas as mensagens, questões importantes da nossa relação com a cidade, da nossa relação com a cultura, da importância que tem da igreja, da igreja cumprir a sua missão e pregar o Evangelho, levar o Evangelho a todas as pessoas, o como é importante ter esse encontro com Cristo, a cidade ter um encontro com Cristo, o bairro ter um encontro com Cristo, a nossa família ter um encontro com Cristo, e nós temos um encontro com Cristo, porque a solução para todos os maus, para todos os males das cidades, dos países, do mundo, está em Cristo, no seu governo, no seu senhorio, porque Cristo está acima de tudo isso, e Ele deseja transformar o ser humano. Por isso Ele veio, morreu, para que abrisse as portas da salvação, da vida com Deus, de cada um de nós, e de todo aquele que crê nele, crê na sua obra, tem essa possibilidade de chegar até Deus. E hoje nós vamos falar, eu dei o título hoje de o mal na cidade, porque essa passagem aqui que nós lemos, ela faz parte de um contexto grande que muitos conhecem, que é a destruição de Sodoma e Gomorra. E vamos falar um pouco, né, de como que isso aconteceu, como que Ló chegou até essa cidade, como ela foi destruída e por que ela foi destruída. O mal está presente nas cidades. O mal está em todos os lugares, seja ele escancarado, aonde todo mundo vê e percebe, como é o caso do tráfico, da prostituição, da violência exacerbada. Tem lugares que é praticamente impossível entrar, né? Tem cidades no Brasil que a gente conhece, a fama, por exemplo, do Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão, os morros, as milícias. E assim a gente também sabe de outras cidades no Brasil que tem o seu mal, como São Paulo tem a Cracolândia. E assim vai nas grandes cidades, como em cada cidade tem o seu bairro com fama de perigoso. Lá em Canoas nós temos alguns bairros como o Guajuviras, Rio Branco, Matias, que sempre tiveram fama de bairros perigosos, difícil de andar à noite, cuidado onde tu vai, que bar que tu vai, que mercado tu vai. Então existe o mal em alguns lugares escancarado, que tu sabe, tu percebe, fica sabendo. Ou acontece seguido nas cidades, como é o caso de assaltos, roubo à mão armada,
invasão de casas. Tem hoje edifícios que são invadidos no 4º, 5º andar, as pessoas conseguem escalar para invadir, para subir na sacada. Então as pessoas não têm segurança em lugar nenhum em determinadas cidades. Dependendo onde tu vai, tu tem que pagar o estacionamento, porque senão vão roubar teu carro se ele ficar na rua. E às vezes no estacionamento o pessoal ainda mexe, arromba. Uma vez que roubaram um dos meus carros lá em Porto Alegre, quando encontraram o meu carro, a polícia me ligou para dizer que tinha encontrado, mas ele tinha sido roubado algumas coisas dele. Era um carro que tinha, quando eu comprei, ele já tinha alguns acessórios, tinha máscara no farol, atrás da sinaleira, tinha uma manopla diferente. Era um carro de magrinho, né? De jovem. Magrinho eu digo malandro. E não tão jovem. E tinha rodado, tinha rádio. Aí quando a polícia me ligou, ele disse: olha, eu não sei o que tinha no teu carro, mas roubaram as rodas, roubaram o estepe. Eu disse: tinha uma mala no porta-mala, tinha a cadeira da Dani, que era pequenininha. Inclusive roubaram o carro quando a gente foi fazer uma consulta com ela. E aí ele disse: roubaram isso e tal. Tá bom, ok. Tá, pega amanhã no depósito. Eu fui lá no depósito. Quando eu cheguei no depósito, além disso que os ladrões tinham roubado, alguém do depósito também roubou algumas coisas. Então aquilo que eu perguntei para ele, não me lembro agora o que foi, tinha no carro. Quando eu fui pegar, não tinha. As máscaras do farol tiraram fora. Então existe o mal em todos os lugares. Até onde a gente deveria confiar, que a gente sabe muitas vezes que infelizmente não é toda a polícia, porque nós temos que confiar na polícia, mas existem policiais corruptos, e que onde nós deveríamos confiar, nós corremos perigo também, porque a violência está em todo lugar. O mal, ele não brota da terra. O mal, ele não está no meio das construções. O mal está onde existem pessoas. Então isso é o olhar bíblico. O mal existe porque existe pecado e porque existem pessoas. O mal muitas vezes é sistêmico e estrutural. Nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. Ele está arraigado nas instituições e nas heranças familiares. Nas heranças familiares existe o mal, aonde o mal perpetua de uma geração para outra, de tráfico, de violência, que vai perpetuando de geração em geração, como uma herança familiar. A Bíblia chama de maldição geracional, que vai passando de geração em geração, porque é ensinado dentro de casa a continuar a perpetuar aquilo. Hoje vamos ver a história de Ló, que ele morava numa região no mar, cheia de maldade, cheia de pecado e tudo que ofende a Deus. Por uma má escolha de Ló, uma escolha de encher os olhos, ele e sua família foram duramente atingidos, mesmo Deus tendo misericórdia deles. Porque quando Abraão fala para ele que eles precisavam se dividir, porque eles estavam tendo problema, né, com a criação de gado e de ovelha, enfim, com seus pastores, Abraão disse: Ló, escolhe onde tu quer viver, porque tá difícil, então vamos nos dividir, vai lá, cria, faz o teu negócio, e aí, mas para onde tu quiser tu vai. E Ló fez uma escolha de encher os olhos. Ele olhou para a planície, pelo Campo Verde, para as cidades que tinha ali na região. Ele disse: é para lá que eu vou.
Porque o outro lado tem montanha, tem deserto, tem pedra. Não, para lá não quero. Deixa que para lá o meu tio Abraão vai. Eu vou para um lugar melhor. E por uma má escolha, uma escolha de encher os olhos, uma escolha de uau, esse é o lugar. Sabe quando vai comprar um carro usado e tu olha assim, mas está muito lindo, que coisa mais linda, que maravilha. Aí tu começa a andar, tu vai ver que vai sair o podre aqui, o podre ali está cheio de massa, o motor foi mexido para te andar mais uns 3 meses e ele estourar. Ou quando tu vai alugar uma casa, vai comprar uma casa e olha, a pintura está deixando a casa linda, mas quando tu entra lá dentro, a primeira chuva, tu nada, dentro de casa. Arreda para cá os móveis, arreda para lá, porque está cheio de goteira. Sabe? Foi assim que Ló escolheu. Ló olhou pela beleza e acabou se dando mal, a família acabou sofrendo as consequências. Então atenção, igreja! Atenção, meu irmão! Atenção, minha irmã! Cuidado com as escolhas. Tenha suas escolhas pautadas na palavra de Deus. As pessoas, e Sodoma estava cheio disso. Outro pecado, a palavra diz que eles eram arrogantes. Outro, eram gananciosos. Pois nós lemos que eles adquiriam para si e não ajudavam o pobre e necessitado. Eram arrogantes e gananciosos. Ganância, pensavam só em si mesmo. Eles eram egoístas. Amontoavam para si e não abençoavam o necessitado, não abençoavam quem precisava, não repartiam nada com ninguém. Era ganância, era arrogância, era egoísmo. Uma sociedade egoísta que pensava só em si. O negócio é o que eu penso, é o que eu acho, é o que eu quero. O que tu pensa, o que tu acha, o que tu quer, não interessa. O importante é eu ser feliz. Se tu não vai ser, o problema é teu. Se tu for, beleza, mas o importante é que eu seja. Assim pensava os moradores de Sodoma e Gomorra. Eram gananciosos, queriam só para eles, queriam adquirir, queriam ter coisas, bens. E o último, eles eram hostis, tinham hostilidade e não eram hospitaleiros. Tanto que quando esses anjos chegam em Sodoma, eles não recebem bem o visitante. E pesquisas de arqueologia dizem que eles eram torturadores com quem visitavam. Não era hospitaleiro, e a palavra diz que nós devemos ser hospitaleiros. Receber bem o visitante, receber bem aquele que vem de viagem. E eles não. Eles eram hostis. E a palavra diz que eles torturavam quem visitava. A arqueologia diz que encontraram camas que eles prendiam os visitantes e esticavam os pés e as pernas até se deslocar. A pessoa morria gritando de dor. Assim eram os moradores de Sodoma e Gomorra, os sodomitas. Sodoma e Gomorra vivia mergulhado no pecado, no desprezo, na hostilidade, na corrupção. Assim vivia Sodoma e Gomorra, uma cidade muito distante da nossa. Mas era diferente de Nínive, que nós vimos semana passada. Os sodomitas não se arrependeram dos seus pecados. A palavra disse semana passada que Nínive tinha maldade, chegou até os ouvidos de Deus. Mas eles se arrependeram e o caso foi revertido. Sodoma não. Sodoma não se arrependeu dos seus pecados. Então, o que destruiu a região? Porque nós lemos que quando Ló foge, Deus manda fogo do céu, fogo e enxofre. Alguns dizem que pode ser chuva de meteoro ou algum vulcão próximo que entrou em erupção e caiu lá. Mas
o certo é que Sodoma e Gomorra existiram realmente, porque foi constatada, e se a Bíblia diz, nós temos que sim, mas a arqueologia encontrou. Hoje ela está submersa debaixo do Mar Morto. Sodoma foi coberta pelo Mar Morto. Mas o que destruiu Sodoma? A palavra vai falar no capítulo 18, do 16 ao 33, quando esses anjos chegam lá, que nós não vamos ler, eu vou contar para você o que aconteceu. Quando Abraão está sentado na porta da cidade, diz que na hora mais quente do dia, ele diz: aparece o Senhor para ele, e com o Senhor mais 2 anjos, e ele convida então para ir para a casa dele, para lavar os pés, comer alguma coisa, tomar uma água, e o Senhor e os anjos aceitam e vão até a casa de Abraão. E aí o Senhor revela para Abraão o que ele vai fazer. Ele diz: nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. E aí Abraão: não faça isso, Senhor, por favor, não faça. Mas e se Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai destruir? Diz: não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir, eu não vou fazer isso. Tá, mas e... então isso quer dizer que não tem 50. Tá, mas se tivesse 45? Não, se tiver 45, eu não vou destruir. Mas não tinha 45. Tá, mas e se tiver 30, Senhor? Ele diz: me perdoe se eu estou sendo assim, chato, incisivo. Mas e se tiver 30? O Senhor diz para ele: se tiver 30, eu não vou destruir. E ele mais uma vez intercede. Senhor, que ele está tentando chegar em Ló, ele sabe que Ló está lá. Mas Senhor, e se na cidade tiver 20 justos, o Senhor vai destruir a cidade? O Senhor diz para ele: se a cidade tiver 20 justos, eu não vou destruir. E aí, e agora? Não tem 20. Tá, Senhor, então me perdoa pela última vez. E se tiver 10? Ele diz: não, 10 vai ter, né? A família do meu sobrinho, ele, a esposa e mais 2 filhas, são 4. Ah, deve ter mais 6. E se tiver 10, Senhor? O Senhor vai destruir? O Senhor disse: se tiver 10, eu não vou destruir. Não tinha 10. Não tinha 10 pessoas justas na cidade. Tanto que Ló, quando está prestes a sair, quando os anjos avisam para ele, quando os anjos falam: saia correndo daqui porque nós vamos destruir essa cidade, ele corre nos genros e diz: meus genros, vamos sair correndo, a cidade vai ser destruída, vamos com a gente. E ele diz: não, que piada é essa? Não vou sair nada, eu amo esse lugar. E só saiu a família de Ló. Só 4 pessoas. Não tinha 10. Não tinha 10 pessoas boas, não tinha 10 pessoas justas. Porque existia muita maldade em Sodoma. Sim, existia muita maldade. Mas o juízo de Deus sobre aquele povo não foi o excesso de mal. Porque se fosse o excesso de mal, tudo que eu falei para você aqui, que eram os pecados de Sodoma, você não enxerga eles no Brasil? Então não foi o excesso de maldade que destruiu Sodoma e Gomorra. Se fosse por isso, nós já seríamos destruídos há muito tempo. Porque aqui no Brasil, vamos usar o Brasil só, para não pegar o resto do mundo. Tem perversão, tem maldade, tem imoralidade, tem fornicação, tem adultério. Tem pessoas que não são hospitaleiras, que são hostis, que são gananciosas, egoístas. Só pensam em maldade, só pensam em coisa ruim, só pratica coisa ruim. Agora, deixa eu perguntar para você. E se o Senhor perguntar
perguntasse hoje, Itaquara, se a gente perguntasse para o senhor hoje, ele dissesse, hoje eu vou destruir Itaquara, será que ele encontraria 50 justos? Claro que a proporção, a gente não sabe quantos habitantes tinha em Sodoma, as cidades eram pequenas. Talvez elas tivessem ali 1.000 habitantes, 2.000 habitantes. Mas então vamos pegar pela proporção que Itaquara tem 50.000 habitantes. Será que ele encontraria 1.000 justos? 500 justos? Porque na verdade o que matou, o que destruiu Sodoma e Gomorra não foi a maldade, não foi o excesso de maldade, foi a falta de bondade. Foi a falta de bondade, a falta de pessoas justas. Gente, que absurdo! Numa cidade inteira, uma região inteira, não tinha 10 justos. Não tinha 10 pessoas boas. Não tinha 10 pessoas pensando em Deus. Não tinha 10 pessoas não praticantes do pecado. Não tinha 10 pessoas com maldade no coração. Se ele perguntasse hoje aqui, quanto será que ele encontraria em Itaquara região? Quantos justos ele encontraria aqui? Não esqueça, aonde existe pecador, existe pecado. Onde existe pecado, existe maldade. Onde existe maldade, existe a tragédia, a desgraça. Onde existe a maldade, existem as trevas. E onde existem as trevas, existe Satanás e seus demônios. Se o Senhor perguntasse hoje, quantos será que ele encontraria na região? Quantos homens justos e bons? Quantas famílias justas e boas? Quantos tementes a Deus? Quantos? Quantos fogem do pecado? Se perguntar no Rio Grande do Sul, quantos ele encontraria? Para ele não destruir o Estado e o país. Será que ele encontraria o número necessário para isso? Será que ele encontraria pelo menos 10? Acho que sim, né? Porque nós aqui somos mais do que 10. Amém? Amém. Eu espero que ele olhe para nós e diga, tá bom, eu não vou destruir a região por causa de vocês. Então ele não destruiu ainda o Brasil, o mundo, porque ainda existe um número de bondade, um número de justos que seguram a mão de Deus para que ele não destrua, porque a maldade está multiplicada. Mas no versículo 3 do capítulo 19, que é quando Abraão recebe essa visita, diz assim: mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e encontraram e entraram em sua casa. Ló preparou-lhe uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Quando os 2 anos chegaram na casa de Ló, ele falou: vamos lá em casa. Não, nós não vamos, nós não queremos, nós vamos ficar aqui pela praça mesmo. E a Paulo diz, mas ele insistiu para que eles fossem até a casa dele, para comer um pão, para lavar os pés. Algo importante, queridos, não desista de buscar a bênção para dentro da sua casa. Vou repetir. Não desista de buscar a bênção para dentro da sua casa. Amém. Porque Ló não insistiu no primeiro não dos anjos. Quando os anjos falaram, não, obrigado, não quero. Então tá bom, beleza, então. Não, ele disse, não, mas ele insistiu, vamos lá em casa, eu vou receber vocês. Não desista de buscar a bênção para dentro da sua casa. Quantas vezes você insistiu com a sua bênção? Quantas vezes você tem insistido com a sua bênção? Quantas vezes você tem buscado Deus para que Deus
derrame a bênção sobre você. O quanto você tem buscado algo na sua vida. Por quanto tempo você já tem desistido? Você já desistiu de ser abençoado? Você já desistiu de receber a bênção dentro da sua casa? Não podemos desistir. Que tamanho tem a sua necessidade para você insistir ou não? Qual é a sua necessidade de clamar a Deus, de pedir para Deus: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra na minha família, entra nos meus negócios. Aleluia. Senhor, eu preciso da tua bênção na minha casa, eu preciso da tua bênção no meu casamento, eu preciso da tua bênção na minha família, eu preciso da tua bênção no meu trabalho, eu preciso da tua bênção por onde eu for. Quantas vezes já você tem insistido? O quanto você deseja, o quanto você deseja, o quanto você deseja a presença de Deus no seu lar. Porque o problema que muitas vezes nós temos é que a gente cai no ostracismo. A gente desanima, a gente desiste, a gente para. E a gente se acostuma também. Ah, tá bom assim, já que não deu, então tá. Sabe? Tá bom. Então tá bom. Não desista de buscar. Não desista de insistir. Não desista de Deus. Não desista do seu milagre. Não desista da sua bênção. Não desista da sua resposta. Ló não desistiu. Busque a bênção e a presença de Deus até alcançar. Até alcançar. Até que Deus diga: tá bom, eu vou com você para a sua casa. Amém. Aqui é o lugar de clamar a Deus para: Senhor, vai lá comigo na minha casa, porque o Senhor está aqui. O Senhor está com você. O Senhor está falando ao seu coração. Mas você precisa levar ele para a sua casa. Aleluia. Então não desista de clamar, dizendo: Senhor, vai comigo. Quando acabar o culto, Senhor, vai comigo até minha casa. E vá, faz moradia na minha casa, faz moradia na minha família, faz moradia no meu filho, faz moradia na minha esposa, faz moradia no meu marido, faz moradia em mim. Não desista. Não desista. E por causa da insistência de Ló, os anjos abençoaram ele e levaram ele embora. Agora, o juízo de Deus aconteceu em Sodoma. Aconteceu. Mas como impedir o juízo de Deus e vencer o mal na cidade? Uma pergunta: como impedir o juízo de Deus e vencer o mal na cidade? Impedir o juízo de Deus e vencer o mal na sua família? E impedir o juízo de Deus e vencer o mal na sua vida? Porque o mal pode estar cercando você. As propostas podem estar cercando você. Os desejos podem estar cercando você. O pecado pode estar batendo a sua porta. A desgraça pode estar batendo a sua porta. Mas como impedir o juízo de Deus? Então, para a gente caminhar para o final, apenas 3 atitudes sua, minha, vão impedir o juízo de Deus na nossa vida. E está dentro do texto que nós lemos. E desse conjunto, dessa porção bíblica da história de Ló. Primeiro, para vencer o mal na cidade e na sua vida, é preciso sair. Porque o anjo disse: saiam daqui correndo, porque a cidade será destruída. E Ló diz: não, mas se eu ficar pelo caminho, eu vou ser destruído também. Deixa nós chegar em Zoar, que é uma cidade vizinha, que faz parte ali da região. Quando nós chegar em Zoar, aí o Senhor pode destruir. Então, ok, então quando você chegar em Zoar, será destruída a cidade. Mas vocês precisam sair daqui. Então, para evitar o juízo de Deus, é preciso sair. Apocalipse 18, 4 e 5 diz: então ouvi outra voz
céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados de Babilônia acumularam-se até no céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Babilônia foi a cidade julgada por Deus. E aí Deus diz: saia dela, povo meu. É preciso sair. Sair da onde, pastor? Da minha cidade? Não, da onde está provocando você o pecado. Onde está levando você para afastar-se de Deus. É um lugar que te afasta de Deus? É uma pessoa que te afasta de Deus? É uma empresa que te afasta de Deus? É um sistema que te afasta de Deus? Fuja dele. Tem uma história, eu estou lendo um livro que fala sobre os males da cidade. E aí o autor dizendo que uma vez ele conheceu uma menina, uma moça na faculdade, e ela, com muito medo, porque ela morava numa região de traficantes que mandavam naquela região, e ela disse: eu estou com medo, porque eles pegam as mulheres e forçam elas a se prostituir. Aí esse homem diz para ela: não, mas eu só estou dizendo não, diz que não vai, que não quer, que não aceita. E muitas vezes a gente fala isso para as pessoas: diga não, rejeite, fuja, claro, fuja do pecado, não, diz que tu não quer, é muito simples, porque ninguém te força nada, não é? Mas na verdade ela disse: mas eu não posso dizer não. Mas como não pode dizer não? Porque eles já ameaçaram de matar minha família se eu disser não. Não, mas tem que dizer não, tem que... E aí passou um tempo, passou uns anos, e ele se encontra com ela de novo. E ele pergunta para ela: e aí, como é que tu tá? Tudo bem? Ela disse: eu estou me prostituindo. Mas como assim? Por que tu não disse não? Porque a primeira vez que eu disse não, eles falaram que eles iam pegar meu pai. E eles moeram meu pai no laço. Quase mataram ele. E disseram que iam pegar meu irmão também. E aí, para que meu pai e meu irmão não morressem, eu fui obrigado a me prostituir. Porque o mal é sistêmico. O mal na cidade é estrutural. Existem estruturas com mal, prefeituras com mal, empresas com mal, regiões com mal, bairros com mal. Então, para a pessoa escapar do mal, muitas vezes não é só dizer não, é sair. É sair. Sabe quando você encontra alguém que está querendo sair das drogas? Qual a primeira coisa que a gente fala para ele? Sai de perto das tuas amizades. Não é? Porque se não sair de perto das amizades, ele não vai largar as drogas. Porque existe uma influência, existe um sistema, existe um ciclo, existe amigos que estão ali influenciando, que estão ali dizendo, que estão... E a pessoa não consegue escapar. Então, para escapar do juízo de Deus, para escapar do mal da cidade, do mal do sistema, do mal da estrutura, é preciso sair, dar o pé, foge. Que a palavra não diz para fugir do diabo, diz para resistir ao diabo, mas diz para fugir do pecado. Então fuja, saia. Sai correndo, sai fora. É alguém que está te impedindo a relação com Deus? É uma empresa que está impedindo a relação com Deus? É a estrutura que está impedindo a relação com Deus? Sai dela, povo meu. Só assim. É preciso sair para ser liberto. Não tem como um alcoólatra se livrar do álcool dentro do bar. Não tem como um camarada estar dentro do bar jogando sinuca, querendo largar a bebida e sentindo o cheirinho dela. E todo mundo ali oferecendo um copinho aqui, um copinho ali. Ele não vai conseguir largar, ele precisa sair do bar. Não tem como. Então a primeira coisa, saia. Sai dela, povo meu.
Segundo, para vencer o mal na sua vida e na cidade, não volte atrás. Atos 7:39 diz: mas nossos antepassados recusaram obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram-no em seus corações, voltaram para o Egito. Esse é o grande problema. Um grande problema da conversão. Um grande problema que nós temos. Como aconteceu com o povo no deserto. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Esse é o grande problema que nós temos. Que nós precisamos vencer. Nós saímos do mundo, nós saímos do pecado, nós saímos da ofensa a Deus, nós saímos de tudo que é contrário ao Senhor, nós saímos do mundo. Mas muitas vezes o mundo não saiu de nós. E aí nós vamos buscar, nós vamos procurar, nós vamos lembrar. Então, como aconteceu aqui também, nesse caso, com a mulher de Ló. A palavra diz que eles fugiram. E quando eles chegam em Zoar, não foi no caminho, lá em Zoar, eles chegaram em Zoar. Estão salvos. E aí a palavra diz que Deus mandou fogo do céu e começou a destruir Sodoma e Gomorra, e começou a pegar fogo Sodoma e Gomorra, e começou tudo a ser destruído. A palavra diz que nesse momento a mulher de Ló olha para trás, e o anjo disse: fuja, mas não olhe para trás. O que isso quer dizer? Não deseje voltar. Não deseje aquilo que está lá atrás. Não olhe para o que você perdeu. Não olhe para aquilo que está lá atrás. Eu preguei na quinta-feira algo semelhante. Que Deus abomina, que Deus não odeia aquele que deseja voltar para o Egito. É a mesma coisa, essa mulher, quando ela olha para trás, ela está dizendo: minha casa, meus bens, meus amigos, minhas coisas. Está destruindo tudo que eu construí. Mas ela não está pensando: eu estou viva, eu estou salva, minhas filhas estão aqui, meu marido está aqui. Não, ela está pensando nos bens, ela está pensando na lembrança, ela está pensando nas coisas, ela está voltando atrás. Não volte para trás, não olhe para trás. Agora a sua vida é só para frente. É só para frente, gente. É só para o futuro. Olhe para trás se for lembrar de onde Deus te tirou. Olhe para trás e diga: meu Deus, que maravilha! Se não fosse o Senhor, eu estava destruído. Se não fosse o Senhor, eu estava nas drogas. Se não fosse o Senhor, eu estava no álcool. Se não fosse o Senhor, eu estava na farra, eu estava na imoralidade. Se não fosse o Senhor, eu estava condenado. Olhe para trás para lembrar da onde Deus te tirou e quem você era antes de Deus te encontrar. Mas não olhe para trás para lembrar. Não olhe para trás para dizer: como era bom aquele tempo. De repente ouve uma música e diz: essa música. Não faça isso. Não olhe para trás. Não olhe. Não volte. Não faça como alguns que voltaram e se perderam. 2 Pedro 2, 20 e 22 diz assim: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Pedro está dizendo que é pior o estado daquele que sai.
Porque aquele que sai, ele volta a se remover na lama e ele fica mais sujo do que antes. O cachorro volta para o vômito. Que nojento, que horrível. Mas é um hábito do cachorro. Mas não pode ser o nosso hábito. De voltar para o vômito. De voltar para trás. De olhar para trás e dizer, ai, que saudade. Ai, como eu tinha. Porque às vezes acontece da pessoa, ela está próspera, ela está bem de vida, e quando ela vem para a igreja, quando ela vem para o Senhor, ela quebra. Não, pastor. Não, amarrado. Na igreja ninguém quebra. Não, Deus prospera, Deus não deixa. Falaram isso para você? Mentira. Desculpa, eu tenho que falar a verdade para ti. Isso pode acontecer. Por quê? Porque Deus precisa quebrar o velho homem. Deus precisa quebrar o teu orgulho. Deus precisa quebrar a tua altivez, a tua ganância, o teu egoísmo. E Ele te bota no pó. E lá no pó, se antes tu não repartia com os pobres, lá no pó tu reparte. Lá no pó, quando tu não tem nada, tu tem só 2 grãos de feijão, tu dá um para um e come o outro. Não, pior, só sobrou um, tu racha no meio e divide. Mas precisou te colocar no pó para fazer isso. E é assim que Deus faz. Então não volte a remover a lama, não volte para o vômito, não olhe para trás. Olhe para onde Deus pode te levar. Aleluia. Olhe para o futuro, olhe para Jesus. Ló foi levado para Zoar, você está sendo levado para Zoar. Na verdade você já chegou em Zoar, então não olhe para trás. Amém? Amém. E o último, para vencer o mal na sua vida e na cidade, ouça a Cristo. O anjo do Senhor visitou Abraão. Quando você vê o anjo do Senhor no Antigo Testamento, é Jesus. Antes de ser encarnado em homem, existia a teofania, ele se manifestava em forma de homem. E ele se manifestou e visitou Abraão, junto com 2 anjos, junto com seus servos, junto com os seus seguidores, os seus discípulos. E lá, tanto em Abraão quanto em Ló, o Senhor orientou eles. E os anjos orientaram Ló: fuja daqui, saia daqui, não fique aqui. Jesus nos fala constantemente. Jesus nos avisa constantemente: não faça isso, não faça aquilo, ou faça dessa forma, faça desse jeito. Se não é o próprio Jesus falando, Ele envia seus servos para falar. Ele envia seus anjos para falar. Ouça Jesus. Ouça os servos de Deus. Eles são anjos da sua vida, nos alertando e dizendo para onde correr, para escapar do juízo de Deus. É preciso ouvir Jesus. É preciso ouvir a sua instrução, ouvir os seus mandamentos. É preciso ouvir o que essa palavra diz. É preciso ouvir os seus servos. Dessa forma você vai impedir o juízo de Deus na sua vida. Amém. E dessa forma, se os justos somados vão impedir o juízo de Deus na cidade. Concluindo, se afaste do mal. Fuja do mal. Ajude a combater o mal na sua cidade. Gente, o mundo ainda não foi destruído porque a igreja está na terra. Porque existe a justiça na terra, a bondade na terra, os instrumentos de Deus na terra. Por isso ainda não foi destruído o mundo. Por causa da igreja. Porque o dia que a igreja for retirada, acabou a bondade, acabou a justiça. Só o juízo de Deus. Pratique atos de bondade. Bondade com sua família, com sua vizinhança. Bondade com seus amigos. Bondade com o necessitado. Bondade com quem você conhece. Bondade com quem você não conhece. Pratique atos de bondade. Os atos de bondade seguram a mão de Deus. Seja justo, seja honesto. Seja alguém que Deus vai olhar para você e quando for destruir a cidade, vai entrar na sua casa e dizer: eu vim te salvar. Porque
Porque Ele já fez isso na sua vida. Quando você estava destruído, o anjo do Senhor visitou você. E disse: eu vim trazer a salvação da sua vida. E hoje você está aqui. Glória a Deus. Não olhe para trás. Ouça Jesus. E o mal vai fugir de você. Amém.